Olá pessoal, boa tarde. Tá, o microfone aqui. Tá. A discussão de hoje vai ser sobre a beleza em si. Dá para dividir a beleza em dois aspectos, né? Tem os aspectos culturais, então, por exemplo, o que a gente entende por bonito, algo agradável, né, da beleza, tem uma questão social sim. Então, por exemplo, nos anos 90, as mulheres, se você for olhar filmes, for olhar séries, as mulheres eram muito magras. A ideia de que a beleza era a mulher ser bem magra. Nos anos 2000 aqui no Brasil tinha aquele corpo de paniquete, tinha lá tiazinha, tinha cera. Depois agora são o corpo fitness, né? Corpo de academia, as mulheres são magras, mas têm um corpo mais... tem a musculatura, né? Tem as pernas mais torneadas, enfim. E sei lá, o tamanho do cabelo, o comprimento do cabelo, esse tipo de coisa tem uma questão social sim. Ah, então isso vai mudar com o tempo, isso sempre vai mudar, sempre vai. O pessoal vai achar legal a boa parte da sociedade vai achar bonito uma coisa, depois de um tempo isso vai mudando. Enfim. E tem uma questão pessoal, certo? Que é uma coisa mais objetiva, que não há tanto controle, que eu já vou chamar aqui de atração. Por exemplo, eu vou falar em relação dos homens em relação às mulheres, que eu tenho mais propriedade para falar. É atraente para os homens aquela desproporção que as mulheres têm, né? Que é aquele corpo de violão, que é a mulher ter a cintura fina, o quadril largo, o cabelo longo, a mulher ter traços mais finos, né, do que os homens. Ahn, Essas características que são muito comuns no gênero feminino. E isso é atraente para a maioria dos homens. É comum. Pode-se dizer que é biológico. Não vou dizer, mas tem. E tem outro fator, né? E acrescentando a isso, tem a ideia de simetria, que seria em inglês o termo lá good looking, né? Será bom de olhar, que é a pessoa simétrica, a pessoa tem. Para os homens é fácil, se você deixar uma barba crescer e deixar ela bem aparada, certinho, isso dá uma ideia de simetria. A posição dos olhos, sei lá, o jeito que a sua sobrancelha está, o jeito que seu corte de cabelo está. Se for pensar em cores, em roupas, né? Você coloca cores que combinam, isso dá uma ideia de simetria. Isso é interessante de olhar, as pessoas se sentem atraídas porque você tem uma visão agradável. E por último, tem os tipos de pessoas, que você tem as preferências pessoais. Isso você não mexe. Então, por exemplo, se um cara gosta de mulheres loiras, ele tem atração maior por mulheres loiras. Não importa, ele vai achar mulheres negras bonitas, ele vai achar mulheres ruivas bonitas, ele vai achar. Mas a atração dele está em loiras. Da mesma forma, se um homem gosta de mulheres negras, ele consegue achar uma mulher loira bonita, mas é o tipo dele, mulheres negras. É o que ele vai sentir atração. Ou tem caras que gostam de mulheres mais gordinhas, mais cheinhas. É o tipo de pessoas que atrai ele. É o nível de atração mesmo. Atração mais pura mesmo. Atração física. E isso não se muda. Você pode alterar a parte social que eu falei no início. Você pode alterar um pouco dessa parte da simetria, mas o tipo de pessoa que você se atrai, você não altera. É igual uma pessoa que gosta de cor azul, você tentar convencer ela que vermelho é legal. Ela vai falar, é legal sim, mas ela não vai deixar de gostar de azul. Nada vai fazer ela mudar isso. É o tipo de pessoa que ela sente atração. Isso, não sei explicar muito bem o porquê isso. E da mesma forma, as mulheres também têm tipos de homens que elas sentem atração. Pode ser um tipo de comportamento, pode ser tipo de fisionomia, pode ser físico. E assim, então o que eu tô querendo dizer? A beleza, tem a beleza visual, que você acha bonita as coisas, pode ser social essa ideia, ou dessa simetria, esse tipo de coisa. Mas tem a atração. A atração você não escolhe. Você não escolhe por quem você sente atração. Você simplesmente sente. E eu tinha visto algumas discussões sobre as mulheres tentando associar que os homens, por exemplo, os homens mais velhos deveriam sentir atrações pelas mulheres da mesma idade que eles. E eu vi um argumento que eu achei muito interessante, que era, não, mas como é que você está me pedindo isso? Sendo que as mulheres da mesma idade do caso, dos 40, tentam parecer mais jovens do que elas são. Elas usam maquiagem, elas usam roupas para parecer mais jovens. Então quer dizer que a juventude da mulher tem importância. Então, se fosse assim, as mulheres não precisariam usar maquiagem, elas demonstrariam a idade que elas têm.
Não que os homens só gostem de mulheres mais novas, né? Não é assim que funciona. Mas o ponto é que você não controla a atração. As pessoas simplesmente gostam do que gostam. A beleza não, você pode achar outras coisas bonitas, você pode experimentar coisas, mas o que é atrativo você não controla. E é isso, da mesma forma você não vai convencer uma pessoa a sentir atração por você. Tá, vou. Por isso que não existe conquistar uma pessoa, esse é o ponto que eu quero chegar. Você não chega numa mulher e conquista ela, não. Ela já gostou de você. Vocês só estão fazendo um processo de se conhecer. Ela já gostou de você, ela já está interessada. Você não conquista uma mulher, a mulher não gosta de você, você faz ela gostar de você. Isso é uma mentira. E o contrário também não. Tá? Então, é isso. E as pessoas têm tipos, e as pessoas vão se atrair por esses tipos, podem ficar com outros, mas você vê que tem um tipo específico de pessoa que a pessoa acaba sempre ficando. Você vê que a pessoa sempre fica com pessoas parecidas. Se você for olhar o histórico de pessoas que ela namorou, esse tipo de coisa. E é isso, né? A discussão é essa, né? De separar essa ideia de beleza e atração. Tá? Então, boa tarde.